Muito obrigado, Dr. David Boio. É um prazer, estar aqui convosco hoje. Eu acho que, tenho aqui desculpe, a minha os slides saíram, não sei se está aqui, exatamente. Ok. É um prazer estar aqui convosco hoje. Eu não estou a conseguir ver os slides. Estão a conseguir ver os slides? Não. Não, mas Deixa eu está ver. aqui. Está aqui em. Oh, que chatice. Ok, ok. Agora estamos a ver. Consegue ver agora? Sim, sim, sim. Ok, então, muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco hoje. Obrigado pelo convite. É também um prazer rever o Nuno e terei todo o prazer em ouvir o Dr. Paulo Inglês. Eu vou fazer uma apresentação sobre um livro que escrevi o ano passado, foi publicado o ano passado, sobre o processo de securitização da presidência do Estado angolano, neste caso do MPLA, de uma forma mais geral. E vou também falar de as incompatibilidades da democracia e um processo de democratização com a securitização. Por isso, a perspectiva que eu trago é um bocadinho diferente das do passado. No passado posicionavam muito, especialmente no pós-guerra, desde 2002, o poder hegemónico do MPLA na base do controle económico, no clientelismo, no neopatrimonialismo, desculpe. E o poder do presidente de controlar as oportunidades de enriquecimento, como uma extensão do poder político da presidência. Estas perspectivas são muito valiosas, porque introduzem, de facto, o elemento económico e político, e também o elemento da massificação do partido, do MPLA, estruturas a níveis locais, pelo país todo, com tendências assimilativas, ou seja, quem queria ter acesso a serviços teria, de uma forma ou de outra, pertencer a vários dos órgãos locais, CAPs, comitês de especialidade, o que fosse, do MPLA. O meu argumento não contraria isto. Aliás, concorda com as perspectivas, mas demonstra que por detrás destas estratégias havia uma máquina e um aparato muito importante, que era um pilar de suporte para o poder hegemónico do MPLA. E isto advém de uma mentalidade de sobrevivência que veio já dos 30, quase 30 anos de guerra, e essa mentalidade não mudou durante os anos de paz. Aliás, aumentou. Eu vou só rapidamente explicar o que é que eu quero dizer com o Estado securitizado. Na teoria, a securitização é um ato ilocutório, ou seja, quando um governo menciona qualquer questão como uma ameaça existencial para a segurança nacional, a segurança do Estado, a segurança da sociedade, muda a forma de fazer política. Isto aconteceu nos Estados Unidos em 2001 com os ataques terroristas em Nova York, e rapidamente começámos a guerra War on Terror. Aconteceu também com o Covid, onde ficámos com respostas militarizadas, com estados de emergência, etc. E normalmente dentro de governos democráticos e regimes onde este fenómeno tem sido estudado, quando a ameaça acaba, a política volta ao normal, em termos de liberdades civis, políticas, etc. A natureza subjetiva da segurança, neste caso, aumentou o leque de ameaças, aumentando muito fora das ameaças tradicionais militares e políticas para outras ameaças sociais e económicas, como a imigração, crises climáticas, etc. É interessante ver que existem muitos regimes securitizados mundialmente, a Venezuela, a Rússia, a China, a Cuba,
a Coreia do Norte, mas também em África. O Ruanda, o Uganda. Eu vou-vos falar especificamente do Zimbábue e da Etiópia, e como, e há uns anos atrás, o que aconteceu quando a oposição ganhou as eleições nestes dois países securitários e a resposta que o Estado securitário teve. O meu argumento é que no caso de Angola, a política não é política extraordinária, é política do cotidiano, onde resultado de décadas de guerra e de paz hegemónica, ou seja, o MPLA posiciona-se também de uma forma, e muitos já escreveram sobre isto, da crença visceral que é o único partido com capacidade de governar Angola. E posiciona-se como o guardião da paz e da segurança, e sem ele haverá instabilidade. E isso é uma retórica que temos ouvido ao longo de várias décadas. Inclusive, isto é o processo de securitização. Qual é o propósito e a estratégia desta política? Como já disse, decorre em simultâneo com uma massificação do partido e o controle de oportunidades económicas, mas também refere a uma infraestrutura muito vasta, que eu depois vou explicar com o pilar, em termos de controle vertical, é a presidência, e depois tem dois órgãos de assessoria, mas no fundo não são assessoria, são eles de facto órgãos que têm muito poder, que é a Casa Civil e a Casa de Segurança. Eu vou-vos falar só sobre a Casa de Segurança, mas também uma retórica e uma estratégia política de segurança nacional. A sobrevivência política do MPLA, neste caso, funciona dentro da perspectiva de guerra. Eu não sei traduzir zero-sum. A zero-sum quer dizer, para um ganhar, os outros todos têm que perder. E isto é incompatível com uma sociedade aberta de debate político, de democracia. E advém, como tinha referido anteriormente, de uma mentalidade de sobrevivência, que era uma mentalidade de guerra. Também com a forma como a guerra foi conduzida, foi uma guerra totalitária. Tanto a UNITA como a MPLA tinham duas versões de Angola, de nacionalismo, de identidade, era um confronto de sociedades, um confronto de nações. E nunca se conseguiu, nem de um lado nem do outro, alinhavar e haver um debate sobre o que é Angola hoje. E voltando então à estratégia da securitização. A presidência usa a securitização para alinhar interesses diversos, dentro também dos seus camaradas, dos seus compatriotas, mas também para combater a dissidência, dentro e fora. Dentro do próprio aparelho de segurança e instrumentalizar o medo e as ameaças. Não a um nível tão extremo como alguns outros países securitizados, mas introduz um nível de ameaça, de medo, paranoia, que ajuda a governar de uma forma mais benevolente. Noutras alturas não foi tão benevolente, foi violentíssimo. E o Estado securitizado reage com violência, infiltração, subversão e intimidação a ameaças que podiam ter respostas de consenso político e social, com diálogo. Imagina e orquestra situações de insegurança para poder legitimar respostas securitizadas, por vezes violentas. Vimos isso com os golpes fabricados que não existiram, dos 15+2. Vimos também o uso, no livro também, um caso do Monte Sumi, e há outros exemplos. A Casa de Segurança da Presidência e outras unidades, eu descrevo como a governação destas unidades da Presidência, eu descrevo como um governo sombra, ou seja, um governo que emascula e tira o funcionamento direto, em termos de políticos, de governar do Executivo, do Parlamento, e condiciona a ação do Poder Judicial. Tudo vem de ordens superiores. E era aqui onde residia, e continua a residir, o poder real em Angola. Mas por trás, um suporte desse governo sombra, havia o aparelho de segurança vasto que em guerras se justificava até certo ponto,
Aliás, eu descrevo no livro que à medida que as décadas foram passando, os militares e os escurocratas começaram a ter muito mais poder de intervenção na política na governação durante a guerra e até nos anos 90, quando houve os processos de paz que depois falharam. E construiu uma infraestrutura e quase um esqueleto que depois deu, aliás, muitas destas unidades transicionaram para uma forma atual em 92. Com o fim do Partido Único, vários elementos foram para a sombra. Porquê? Porque veio as primeiras eleições, porque a UNITA depois, mais tarde, entrou para o governo de unidade nacional e havia muita necessidade de criar uma fachada de um lado do que era um Estado funcional e o poder real que não havia contabilidade, não havia transparência, não havia escrutínio público, nem parlamentar, etc. O uso intrusivo dos serviços de informação e de inteligência fazia e faz muito parte deste aparato de segurança. Eu também falo das estruturas paralelas e a Guarda Pretoriana, ou seja, unidades da Guarda Presidencial, a UGP. Por um lado, poderá ser quase um exército paralelo, terá todas as estruturas, o financiamento, telecomunicações e até o próprio serviço de informação que as FA, as Forças Armadas de Angola, terão. Isto prende-se também com o final da guerra, haver a necessidade de as FA eram um símbolo de união nacional, era um símbolo com muito prestígio. E vimos como a forma cubana de ajudar a Venezuela neste aspecto de vamos tirar não é a tirar a credibilidade às Forças Armadas, vamos posicioná-las para que elas nunca possam estar numa posição de tirar o poder político ou alterar o poder político da presidência. E isso veio de uma necessidade de eles já não fazem parte da solução agora, já fizeram parte, agora vamos dar oportunidades económicas aos generais e as FA serão vigiadas com os serviços de inteligência militar, com o general José Maria, que foram durante muito tempo alvos de intriga e etc. Eu vou passar rapidamente. Aqui a Guarda Pretoriana, como eu disse, um exército alternativo para assegurar a longevidade política e sobrevivência do poder centralizado da presidência. Há várias e diversas unidades da Guarda Presidencial, a Segurança Presidencial, as Forças Elite Chacal e um destacamento presidencial que foi criado com a entrada do capital chinês para a reconstrução nacional. E são forças para protegerem contra ameaças existenciais, dentro ou fora do partido, dentro ou fora da sociedade. E isto são estruturas que operam numa altura de paz, quando tudo diria que, em vez de fazermos uma reforma de defesa para posicionar vários dos recursos do Estado para o desenvolvimento socioeconómico, continuou-se a ter uma estrutura, um aparelho de segurança ultra-inflacionado e até depois com várias outras facetas que eu vou-vos explicar. As estruturas paralelas, como disse, de inteligência, finanças, telecomunicações, isto só da Guarda Presidencial. Os serviços de informação e inteligência, uma das pessoas que entrevistei disse que o lema operacional era Deus no céu, Estado na terra, para ter uma ideia de omnipresença, de instrumentos de controle político. Mesmo na ausência de eficiência, de sistemas operacionais que funcionassem, havia a ideia de vamos criar medo para as pessoas sentirem-se vigiadas, mesmo quando os serviços de informação não tinham essa capacidade. Alguns tinham, outros não tinham, mas havia a necessidade de uns elementos, umas unidades eram melhor treinadas do que outras,
e outros foram muito afetados pela personalidade dos generais que estavam à frente dos diversos serviços. Então há 3 serviços, o externo, o militar, o interno, há o da presidência e há o da SFA, e poderá haver muitos mais. O objetivo do SINS é, no meu entender, lutar contra a subversão, qualquer que ela seja, infiltrar e destabilizar partidos políticos e ser os olhos da presidência em todos os setores da sociedade, do setor privado, da política e do próprio partido do MPLA. O Serviço de Inteligência Militar contribuiu, como disse anteriormente, para promover intriga e enfraquecer a liderança da SFA. Afastou os provenientes da SFA, que é uma forma muito feia de dizer os provenientes da UNITA, quase a purificação da SFA, e tirando características muito importantes, que era o único órgão, a única instituição nacional que fazia pontos importantes, onde haviam pessoas de partidos diferentes, de histórias políticas diferentes, de trajetos de vida diferentes, e que arranjaram uma forma de trabalhar em conjunto, que aconteceu na SFA. E o Serviço de Inteligência Militar tentaram e conseguiram, e muito mais com o atual chefe de Estado-Maior-General, que era ainda por cima anteriormente o que estava à frente da educação patriótica, ou seja, um comissário político. E o Serviço de Informação Externo funcionou como vezes como extensão do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu vou avançar para rapidamente não tirar muito mais tempo. O João Lourenço, quando entrou para a presidência, irão se lembrar que das primeiras políticas, os decretos que ele passou, foi para mudar as chefias militares, do Serviço de Informação, da segurança. Ele próprio entrou com uma reforma económica, e fez quase que cristalizou a necessidade de ter o aparelho de segurança e a estratégia de securitização para assegurar também os problemas políticos, as divisões, os meandros políticos do MPLA, para ele não ter a necessidade de estar dependente destas fações e destas divisões. Ou seja, era uma segurança da sua própria presidência, física e política. Politizou a SFA, usou ex-comissários políticos. Ex-comissários políticos, como sabem, não eram soldados que comandavam tropas. Muitos foram postos à frente de unidades de combate, e que o treino deles era uma forma ideológica, era para garantir que havia uma consciência patriótica e partidária, e nunca uma consciência de nação e de poder da responsabilidade pública, que é muito problemático. Vou continuar. Eu ia falar das irregularidades das eleições anteriores, mas vou passar isto, todos já sabem. As incompatibilidades na securitização e da democracia. Eles têm bases de funcionamento diferentes. Na segurança, na securitização, a diferença é inimigo. E na democracia faz parte da escolha e do pluralismo de pensamento. Nós encontramos agora um governo, e já com o presidente anterior, um governo com medo de mudança. Não irá reformar-se para perder o poder. Essencialmente é esta a situação em que se encontram. Quando um Estado securitizado organiza eleições, mobiliza lealdades e neutraliza a oposição, instrumentalizando o medo. Criar medo é uma construção política, retrata eleições como ameaças à paz, segurança e estabilidade da nação. Ao utilizar a lógica de segurança, o governo tenta intimidar e limitar a oposição e justificar táticas para manipular o processo, sob a aparência de legitimamente proteger a paz e a estabilidade. Nós já há um ano que estamos a ouvir uma retórica muito dura
já do próprio presidente também, como do general Furtado, da Casa de Segurança, onde usarem termos como terror, instabilidade, quererem fazer o país ingovernável, e isto tudo equaciona-se com a ação política e a preocupação de fraude da oposição. É muito complicado. Tende a ver também o que aconteceu em 92, com a violência pós-eleitoral, e usando esse trauma nacional, é uma forma de intimidar. E é uma forma de dizer que as pessoas não podem ir à rua, se vão à rua os problemas poderão se repetir. Agora, rapidamente, as eleições da Etiópia. A Etiópia é um Estado securitizado. Em 2005 houve eleições parlamentares e a oposição estava a ganhar. A Comissão Eleitoral começou a anunciar os resultados e a oposição estava muito à frente, com uma margem significativa. O RPDF, o partido no poder, de forma prematura declara a vitória e antes da Comissão Eleitoral revelar os resultados finais, o primeiro-ministro Meles Zenawi declara um estado de emergência, proíbe manifestações, assume o controle direto das forças de segurança e posiciona pela capital unidades de elite das Forças Armadas. O que aconteceu durante as semanas seguintes foi uma repressão geral a civis, à oposição, à sociedade civil. Aliás, demorou muito tempo e ainda hoje há quem diga que a sociedade civil nunca se conseguiu reconstruir após ganhou um prémio Nobel da Paz, mas fez guerra. E isto tudo faz parte do aparelho securitário da Etiópia. As eleições no Zimbábue foram 3 anos depois, eleições presidenciais. O MDC, que é o partido da oposição, o presidente na altura era o Morgan Tsvangirai, ganhou, nem o Mugabe nem o Tsvangirai ganharam a maioria, tinham que ir para uma segunda volta de presidenciais, mas o Tsvangirai ganhou, estava à frente com 47% do voto e o Mugabe, Robert Mugabe, estava com 43%. O Tsvangirai aceitou participar numa segunda volta de presidenciais, embora alegasse que tinha ganho de facto a primeira volta. Anos mais tarde, depois soubemos na África do Sul que depois mediaram a situação, quando houve a violência pós-eleitoral, que o ANC tinha um relatório confidencial que dizia que de facto eles tinham ganho. O período que seguiu foi marcado por muita violência política, isto antes da segunda volta. O NDC disse que não ia participar por causa da violência e sem opositor o Mugabe ganha. Veteranos de guerra estavam mandatados para continuarem com a violência. A polícia nada fez para travar esta violência contra a oposição e até houve alegações que o Serviço de Inteligência Militar tinha uma lista de 40 nomes da oposição para eliminar. Milícias ligadas ao partido espalharam a violência pelas áreas rurais. As Forças Armadas foram destacadas pelo país fora. O resultado foi muitas mortes e muitos membros da oposição atacados. Na altura, com a pressão da ONU, da África do Sul, do Reino Unido, etc., negociou-se para que houvesse um governo de unidade nacional, que não resultou em nada, porque o Zimbábue também tinha um governo sombra, ou seja, o poder não estava no próprio Estado, estava na presidência e nas elites securitárias. Por isso, mesmo com um governo de unidade nacional, não houve de todas as reformas necessárias para que houvesse uma democracia e para que houvesse uma recuperação económica do país. Agora, estas eleições, há aqui vários elementos preocupantes, como já disse, a retórica da ameaça, do terror, da insegurança, adicionada a isso a frustração geral da população que está a níveis de pobreza e de fome só vistas durante a guerra. E temos também a réplica de irregularidades passadas dentro e fora da lei. Algumas são novas, como a forma de contagem apenas a nível nacional, e também a nível internacional. Temos o conflito da Rússia e da Ucrânia está de uma forma a tirar a atenção internacional, especialmente países poderiam intervir se a oposição de facto ganhasse e houvesse
e houvesse evidências, provas de fraude, irregularidades a nível geral. Mas, por outro lado, isto é hipocrisia. De um lado é que estes parceiros internacionais, para eles a estabilidade é mais importante que a democracia. Essa é que é a realidade, porque os interesses também prendem-se com o petróleo e com outros interesses económicos. Eu vou acabar, este é o último slide. Temos uma urgência de diálogo para que se evite o que aconteceu tanto no Zimbábue como na Etiópia. Acho que não vamos chegar a isso, mas a realidade é que um Estado securitizado que tem medo de perder o poder está muito próximo de perder o poder. Aliás, estas eleições, depois das de 92, são as mais competitivas. Temos uma oposição forte, temos uma população mobilizada, temos pedidos de alternância, e é preciso que haja um diálogo para que para que não haja instabilidade no dia depois das eleições. Pronto, muito obrigado.